Gente querida, muito bom estar aqui com você mais uma vez. Quero agradecer a todas as pessoas que têm curtido as minhas mensagens. Se você está curtindo as mensagens e ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva. Também aperta aí no sininho, porque aí você vai receber uma notificação de todas as vezes que eu tiver trazendo uma mensagem nova. Bom, essa é uma data super emblemática, né? A Páscoa. E muita gente tem me perguntado, pastor, explica direito como é que é isso, de onde vem, qual a diferença da Páscoa judaica, da Páscoa cristã. Então eu quero aproveitar e fazer aqui 2 vídeos explicando um pouquinho das duas celebrações que tem a ver com a mesma coisa, mas que tem alguns aspectos diferentes. Bom, vocês sabem que o povo de Israel ficou aproximadamente 430 anos escravo lá no Egito. E eles foram se multiplicando, eles cresceram muito, até chegarem a milhões. Era muito difícil, muito duro aquele tempo no Egito, porque eles eram escravos, eles tinham que construir as pirâmides, construir todos os edifícios, sempre com muito açoite, com pouca comida, ou seja, a escravidão é ruim em qualquer época. Deus levanta o libertador Moisés. Moisés é chamado por Deus para levar o povo à liberdade. Então, vocês conhecem a história do Êxodo, e ele entra em combate, né, na verdade, de diálogo com o faraó, e o faraó acaba dizendo, não vou deixar o povo ir, não vou abrir mão, né, da minha fonte de renda, e ao longo de, nós não sabemos exatamente quanto tempo, mas 10 pragas, Deus vai mostrando ao povo do Egito que Ele é o único Deus verdadeiro. Saibam que para cada praga que Deus mandou, Deus estava envergonhando, humilhando um tipo de divindade diferente que era adorada no Egito. Todas elas. E a última das pragas, as 10 pragas, é a morte de um primogênito. Faraó estava tão irritado com Moisés que ele ameaça matar Israel. E Deus fala assim, bom, Israel é meu primogênito. Você está ameaçando matar os meus primogênitos? Sou eu que vou matar o seu primogênito. E aí então Moisés recebe a orientação de Deus de fazer o seguinte. Eles deveriam pegar um cordeiro de 1 ano e deveria, no 10º dia do mês de Nisan, que a partir daquele momento Deus fala vai ser o primeiro mês do ano, que é por volta de março, abril, no 10º dia do mês de Nisan, eles deveriam trazer o cordeiro para dentro de casa. Cada família deveria fazer isso. Esse cordeiro ele tinha que ser perfeito. Ele não podia ter mancha, ele não podia ter nenhuma quebradura, nenhum ossinho quebrado, ele não podia ter nenhum problema de sarna, problema na pele, tinha que ser perfeito. Por 4 dias, o cordeirinho ficava dentro de casa, onde ele era examinado. E no 14º dia, então, Deus falou, olha, você vai matar o cordeiro, e com o sangue do cordeiro, você vai pintar os umbrais das portas. Literalmente, você vai pegar o sangue e passar nos 2 lados e em cima. Forma até o sinal da cruz, né? Se você unir os pontos. E aí ele diz o seguinte, vocês vão pegar esse cordeiro e vão assar ele por completo. E as famílias vão ter que comer esse cordeiro inteiro. Não pode deixar nada de resto. Além disso, vocês vão usar algumas ervas amargas, porque através disso, vocês vão sempre se lembrar da libertação que eu operei no Egito. Bom, Deus diz, façam isso, porque quando o anjo da morte passar, em todas as casas em que não tiver o sangue nos umbrais, os primogênitos vão morrer. E aí, durante meia-noite, veio o anjo da morte, passou em todo o Egito, nas casas dos hebreus, que o sangue estava na porta, os primogênitos eram preservados. Já no Egito, todos os primogênitos, até dos animais, foram mortos. O que Deus estava mostrando com isso? Primeiro, que a única maneira de não ser destruído pelo anjo da morte
era ser protegido pelo sangue inocente de um cordeiro. E cada família tinha que se apropriar, comer aquele cordeiro. Era tão interessante porque se uma família era muito pequena e não conseguia comer um cordeiro inteiro, podia convidar uma outra família vizinha pequena também para que pudessem comer, e tinham que comer tudo. Além disso, eles deveriam comer pães sem fermento, porque o fermento representa o pecado. Então, todo o ritual da Páscoa está em torno disso, está em torno deles se lembrarem dos anos amargos, por isso comer as ervas amargas, comerem o pão sem fermento, ou seja, se santificarem a Deus, né? E comer o cordeiro. Isso fala da apropriação, ou seja, não basta ter o sangue na porta, tem que comer o cordeiro, ou seja, se apropriar daquele sacrifício de um inocente para que eles pudessem ser libertos da escravidão no Egito. Veio o anjo da morte e todos os primogênitos do Egito morreram, inclusive o filho do faraó. Houve uma comoção tremenda, Faraó ficou tão chateado que ele quis se livrar dos israelitas. Chamou Moisés e disse assim: olha, você vai embora daqui, leva tudo o que você quiser, leva o teu povo, leva o teu gado, leva os teus animais, porque eu não quero mais ver vocês. E naquela noite, de maneira apressada, o povo de Israel saiu do Egito em direção à terra prometida. Vocês sabem que eles tiveram que enfrentar o Mar Vermelho, que se abriu, mas a verdade é que eles foram libertos por causa daquele anjo da morte que veio para julgar a todos os egípcios. E os israelitas, em compensação, foram preservados na sua vida e os seus primogênitos por causa de um cordeiro. Então aqui vão algumas das aplicações. Em primeiro lugar, a salvação de Deus é para toda a família. Deus não quer salvar só o indivíduo, quer salvar a família inteira. Mas a salvação não existe se não for pelo derramamento de sangue do cordeiro. Aquele cordeirinho, na verdade, ele representava Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês se lembram que João Batista viu Jesus passando e ele disse para os seus discípulos: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na verdade, a Páscoa, ela fala da libertação do Egito para o povo hebreu, mas aponta para Jesus, que é o verdadeiro cordeiro, que nos livra de toda condenação e também nos livra de toda a escravidão. Outra coisa que é importante dizer é que o pão sem fermento também representa Jesus. Porque quem é o único que viveu nessa vida e nunca pecou? Jesus. Ao comer o pão sem fermento, todos os hebreus estavam incorporando, na verdade, os benefícios do Messias que um dia viria e que perdoaria os seus pecados. Então, quando a gente incorpora pela fé o sacrifício de Jesus comendo o pão, é mais ou menos o que a gente faz na ceia do Senhor, não é isso? Nós também nos valemos de todos os benefícios de ter Jesus vivido de maneira santa, e nós, mesmo pecadores, somos santificados e não somos condenados à morte. Amém? Agora, outra coisa que vale muito a pena a gente lembrar é que a palavra Páscoa, no inglês até é interessante, porque quando a gente pensa em Páscoa, em muitas culturas hoje, as pessoas pensam em coelho, em ovo da Páscoa, chocolate. O que é isso? Para as crianças é isso. A palavra no inglês, você tem duas palavras, na verdade: Easter e Passover. Easter, que é a palavra mais comum, ela vem de uma deusa pagã chamada Istar. Daí Easter, Istar, ou Astarote. Então, na verdade, a Páscoa que celebra, né, essa coisa de troca de ovos, vem desta comemoração pagã. Mas Passover significa pass, passar, over, por cima. Passover, passar por cima. E se lembra do fato de que o anjo da morte veio, encontrou sangue nos umbrais da porta, passou por cima, e daquela casa o primogênito não morreu. Não é maravilhoso, queridos, a gente saber que todas as vezes que o acusador vem, todas as vezes que nós estamos, talvez
vivendo consequências do pecado, e a Bíblia diz que a principal de todas as consequências é a morte, não é maravilhoso saber que quando nós aspergimos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nós não morreremos, porque a condenação passará sobre nós e nós seremos libertos, libertos do pecado, libertos da morte, libertos de uma vida de escravidão. Então, falar de Páscoa é lembrar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas da mesma maneira que o povo de Israel teve que vencer a morte, passando ali pelo Mar Vermelho, Jesus Cristo também venceu a morte. E tendo vencido a morte, ele ressuscitou. E até este calendário é super específico, queridos. Por quê? Porque Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa. No segundo dia da comemoração da Páscoa, o judeu tinha a comemoração do chamado pães ázimos, ou matzá, ou matzot, que são pães sem fermento, que fala literalmente de uma vida sem pecado. E dentro da comemoração judaica, é interessante que a mãe, o pai, a família inteira tinha que procurar todo resquício de fermento na casa. E eles limpavam a casa, não podia sobrar nem uma migalhazinha. A partir daí, o pai de família, ele escondia 3 pedaços desse pão sem fermento. Um ele tirava assim debaixo da mesa e ele levantava e falava: bendito o Deus que nos deu pão da terra, o pão sem fermento. Jesus morreu exatamente no dia que iniciava a festa dos pães ázimos. Morreu não, desculpe. Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa. Mas Jesus foi enterrado exatamente no dia que iniciava o pão sem fermento. Ou seja, quem é o pão sem fermento, sem pecado, que deve ser incorporado por nós, assim como o judeu come o pão sem fermento? É Jesus. No segundo dia ele foi enterrado, então, portanto, no dia dos pães ázimos, e ele ressuscitou no terceiro dia, que era a comemoração da festa de primícias. A Páscoa judaica, portanto, ainda que os judeus não entendam, toda ela está relacionada à obra de Cristo, não só da sua morte, do fato de ele ter sido enterrado como pão ázimo e ter ressuscitado no dia de primícias. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele é a primícia de todos os que dormem. Ali a figura de dormir não é ficar dormindo, mas é estar morto no corpo, mas não estar morto espiritualmente. Porque sempre que a Bíblia fala de dormir, fala para os crentes, que embora morram no corpo, não morrem espiritualmente. Então, Páscoa fala disso. Fala de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue nos umbrais da porta falam do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Fala do livramento do anjo da morte, fala do livramento da escravidão. E se você, meu querido, ainda não entregou a vida para Jesus, você precisa tomar posse disso. Você precisa incorporar os seus sacrifícios. Então, nessa Páscoa, lembre-se, Jesus morreu pelos seus pecados. Se você tomar posse disso e crer no seu sacrifício, ele não só tirará o pecado da sua vida, como também impedirá que o anjo da morte venha para estabelecer juízo sobre a sua vida. E, sobretudo, você celebrará o poder da ressurreição, porque um dia, assim como ele ressuscitou, todos nós vamos ressuscitar também. Tá bom? Feliz Páscoa para vocês, que Deus abençoe. Quero aproveitar e dizer que se você tem gostado das nossas mensagens, compartilhe, porque tem muita, mas muita gente no mundo inteiro sendo transformado pela palavra de Deus através dessas mensagens do meu canal. Tá bom? Um beijo grande, grandão no teu coração. Te amo, viu? Em nome de Jesus.